Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar. Vamos com as informações esportivas e a gente começa falando da Internacional, que se prepara para o jogo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Limeirão. É a abertura da Copa Paulista. Os times reservas. O Botafogo vem jogando a Série B do Brasileiro, vem de derrota para o Paysandu na Curuzu por 1-0. A Inter, na Série D, lidera o grupo A7. Tem 5 vitórias, 3 empates, só uma derrota, perdeu para o Cascavel. E vem de um empate, sem gols, contra o Itabirito em Nova Lima, Minas Gerais. Amanhã em campo, os reservas, tá? A Internacional, através do técnico Ademir Fezan, inscreveu 21 jogadores e guardou 7 fichas para a parte final. Ou seja, essas 7 fichas serão preenchidas pelos titulares que não foram inscritos. Então, uma provável Inter para amanhã, e deve ser realmente esse time que vai entrar em campo. A Inter não tem laterais, vai improvisar nos 2 setores. O goleiro vai revezar entre Vinícius Almeida e Arthur Silveira. Cada goleiro joga uma partida, então na dúvida amanhã qual que vai para o gol. Eu acredito que seja o Vinícius Almeida, que ficou treinando aqui no Limeirão. O Arthur Silveira viajou para a partida contra o Itabirito. Nas laterais, Bruno Henrique volante, improvisado na direita. Cadu, como é bom ter de volta o Cadu na Internacional, improvisado na esquerda. O Cadu, que chegou por último, Fezan demorou para aproveitá-lo, aí ele começou aos poucos sendo utilizado em jogos treinos, fez gol contra o Primavera, fez gol contra o São Bento, e aí o Fezan falou, se quer saber de uma coisa, vou contar com o Cadu. Inscreveu o Cadu na Copa Paulista, ele vai, como lateral esquerdo, já fez essa função. Dupla de zaga forte, Bruno Reis, que até então era titular da Inter na Série D, mas perdeu a condição de titular para o Frazan. E o Bruno Reis terá ao seu lado Franklin, de volta à Internacional. Franklin passou pelo Sampaio Correia, bom zagueiro Franklin. Meio de campo, Maurício vai ter oportunidade de começar como titular, jogando ao lado do Juninho. Serão 2 volantes ofensivos, né? Maurício e Juninho. Os 2 meias de armação, Wallace de um lado, que entrou muito bem na partida contra o Itabirito, e Michael Paulista, que é a esperança da Inter na Copa Paulista, porque chuta forte, bate falta, bate pênalti. E na frente, Thiaguinho, que foi muito bem também, substituindo Antônio Gabriel em Nova Lima, e o Pedro Bortoluso, que prometeu brigar pela artilharia desta Copa Paulista. Então é uma Inter que, apesar de reserva, tem tudo para fazer um bom papel amanhã diante do Botafogo, e a gente vai transmitir a partida pelo Rápido no Ar e também pela Melhor FM com toda a nossa equipe. Comigo, com o Igor Sedano, com o Marquinho Rockman, com o William Henrique. O Aleph, volante, que tem passagens por vários clubes na Europa, inclusive o Olympique de Marseille, foi inscrito para o lugar do Léo Costa, que foi para o CSA. O Aleph se machucou no aquecimento na partida contra o Itabirito, por isso acabou sendo vetado. A diretoria decidiu manter os preços dos ingressos da Série D, então o torcedor vai pagar um preço acessível. A arquibancada escrito Inter, R$20, meia entrada R$10. Na curvinha, setor branco, também R$20, meia entrada R$10, mesmo valor para a torcida visitante. E quem quiser assistir o jogo na cativa, tá frio, né? Imagine amanhã no Limeirão, hein? Começo do inverno, e a gente vai ter esse valor aí de R$40, meia entrada R$20. A Copa Paulista foi aberta no fim de semana e pelo grupo da Internacional, 2 times saíram com a vitória. O Comercial, jogando em Ribeirão Preto, venceu a Francana por 1-0 e o União São João, em casa, foi derrotado pela Itapirense por 1-0. Vale lembrar que a Inter joga amanhã contra o Botafogo do Limeirão e sábado contra a Francana na cidade de Franca. Tá certo? Falando um pouquinho do São Paulo, o tricolor acabou entrando em acordo, né? O Luiz Ubeldia pediu demissão, não é mais técnico do tricolor, e o Hernan Crespo está de volta. Hernan Crespo, que foi muito querido pela torcida tricolor, foi campeão. Luiz Ubeldia, 1 ano e alguns meses à frente do tricolor, 85 jogos, 38 vitórias, 27 empates, 20 derrotas. Ele não suportou a derrota para o meu Vascão da Gama pelo placar de 3-1 em pleno Morumbi. Então, fim da era Luiz Zubeldia no comando tricolor. Mundial de Clubes, está aqui a camisa, essa aqui é do Romário, hein? Quem quiser comprar eu tô vendendo, mas olha, essa é do Romário, do baixinho, hein?
O Flamengo estreou com vitória no Mundial de Clubes, ganhou do Esperance da Tunísia 2-0 com gols do Arrascaeta e do Luiz Araújo. Tivemos também o Chelsea batendo o Los Angeles FC por 2-0 e que jogão em Boca Juniors e Benfica, estava 2-0 para o Boca avassalador no começo da partida. Benfica se assentou no jogo e foi buscar o empate. Agendinha para você hoje, 13h, Fluminense e Borussia Dortmund, esse jogo é esperado. Soteldo se apresentou no Fluminense e já se machucou e não vai jogar. 16h, River Plate e Urawa Reds do Japão. Teremos às 19 horas Ulsan Hyundai da Coreia contra o Mamelodi Sundowns e às 22 horas sessão coruja para Monterrey do México e Internazionale de Milão. Campeonato amador, como a gente sempre faz nos boletins, a gente aborda uma divisão por informativo. Então hoje a gente começa com a primeira divisão. Nós tivemos a segunda rodada sendo realizada no fim de semana, mais precisamente no domingo. Vitória do Complexo Zona Leste sobre o Juventude 2-1. O Novo Horizonte enfrentou o Degan, do técnico Betinho do Papeleiro. Betinho estreou com vitória, hein? 4 para o Degan, 1 para o Novo Horizonte, para a alegria do Dudu Baltzarelli, o Eurico Miranda do futebol amador e também do Rafael Tomazini. Nova Suíça e Belinha Ometo 1-1, segundo empate do Belinha Ometo na competição. O Classe A sofreu para ganhar do Boleiros, hein? Placar de 3-2 para o Classe A. O Nova Itália fez 3-0 no 15 da Vila, se reabilitando da derrota sofrida na estreia para o terceiro tempo. E o 15 da Vila, atual campeão da segundona, segunda derrota consecutiva na estreia, tinha perdido para o Classe A, na abertura, né, lá no Pradão, pelo placar de 1-0. América e Abílio Pedro. O Abílio foi empatar no finalzinho, hein? 1-1, jogo em Iracemápolis. E o Bandeirante venceu o terceiro tempo pelo placar de 3-1. 3 para o Bandeirante, 1 para o terceiro tempo. Amanhã nós vamos mostrar os gols desta partida, tá? No grupo A, nós tem 7 times no grupo A e 7 times no grupo B. Grupo A, o Classe A lidera com 6 pontos. Em segundo, Nova Suíça e Bandeirante com 4. E em quarto, Nova Itália 3. Seriam os 4 que estariam classificados para a próxima fase da competição. Em quinto, tem o América com 1 ponto. Em sexto, Juventude e Novo Horizonte sem pontuar. 2 jogos, 2 derrotas. Grupo B, nós temos o Degan em primeiro com 6 pontos. Em segundo, Abílio Pedro com 4. Em terceiro, Boleiros, terceiro tempo e Complexo Zona Leste com 3. O Belinha Ometo está em sexto lugar com 2 pontos. E em último lugar, o 15 da Vila, que ainda não pontuou. Então a segunda rodada do Campeonato Amador, a gente lembra que não tem rodada no fim de semana, tá? Por conta do feriado prolongado, não tem rodada tanto do Campeonato Amador, também não tem rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque tem a tradicional festa de São João que para o Nordeste. Então, por conta disso, nós não teremos a rodada de fim de semana da Série D. Vai ter só aquele jogo do grupo da Inter, que é Monte Azul e Goiatuba. O Monte Azul passou o jogo para esse fim de semana por conta da abertura da Copa Paulista. E o Monte Azul acabou perdendo, né? Acabou sendo derrotado pelo Grêmio Prudente, pelo placar de 3-1. Tá bom? A gente vai agora mostrar como é que foram os gols do Independente na cidade de Guarulhos. O Galo voltou com uma goleada, 4 para o Independente, 1 para o Guarulhos de virada, terceira vitória seguida do Galão da Massa. E agora é o seguinte, a torcida está se movimentando nas redes sociais para dar um bom público sábado. 3 da tarde, Pradão, Independente São Carlos. São Carlos vem aqui para cumprir tabela, tem 6 pontos, não se classifica mais. E no primeiro turno, São Carlos meteu 3-0 no Independente, o técnico era o André Guilherme. Então o Lúcio Borges chegou, a missão dele, 4 jogos, 4 vitórias, para não depender de ninguém. Já conquistou 3. Ganhou do Flamengo de 4-2, ganhou do Batatais em casa 1-0 e fez 4-1 no líder Guarulhos, com 3 gols de Juan Mosqueira. O Quina Mercuri nos passava. Foi o 16º jogador que conseguiu fazer um hat-trick com a camisa do Independente. O 10º jogador, tem 10 no Pradão e 6 fora de casa, né? E o Juan Mosqueira fez 3 gols, desencantou na hora certa. E os últimos 2, Matheus Petrulho, né, fez 3 contra o Jaguariúna, pelo placar de 6-0 no Pradão, isso 2019. E nós tivemos também o Zé Fernando, o Vini Júnior do Pradão,
marcando 3 contra o São Carlos, uma goleada por 4-0. Então, feliz da vida está o colombiano Juan Mosquera. Ontem eu trouxe a informação que ele teria tomado o terceiro amarelo, que não jogaria contra o São Carlos, mas o Quina verificou a súmula e ele não tomou o cartão. Juan Mosquera está apto a jogar contra o São Carlos no sabadão, às 3 da tarde, a gente vai acompanhar. Então, para fechar o nosso boletim, os gols do Independente, é um recorte que eu fiz do meu programa ontem, Pimba nos Esportes da Melhor FM, eu mostro os gols desta partida. Então, se gostou, dá um like, vai ser muito bom ter a sua companhia sempre aqui no YouTube, no Edmar Pimba, tá bom? E me siga lá no Instagram, no Edmar Pimba. Vem aí então os gols de Independente. 1, 2, 3, 4, como diz a valor, interrogação, ponto final, exclamação. 4 pro Independente, 1 pro Guarulhos, Pimba neles, galão da massa. Tchau. Vamos então, Titi, com imagens da Federação Paulista de Futebol, que transmite todos os jogos do Campeonato Paulista. Vamos com o gol do Guarulhos, que foi o primeiro. Logo a 8 minutos, o Guarulhos abre o placar do jogo. Alves aparece. Olha que jogada que começa no meio campo. A bola é aberta do lado esquerdo e vai se projetar para o ataque o Sávio. Ele recebe nas costas a marcação, Cauã Andrade dá o combate nele. Olha, o Hilário não consegue o corte. 2 finalizações do Juliano. A segunda sem chances para o Jonathan. 1-0, o Guarulhos abriu o placar contra o Independente. Agora a gente vai para os gols do Galo. Olha o primeiro. Você lembra quando o colombiano veio aqui, o Juan Mosquera, ele falou, minha especialidade, cabeceio. Eu cabeceio muito bem. Só que não fazia gol. Ele demorou 7 rodadas para fazer gol. Então vamos lá. O primeiro dele, foram 3 assistências do Luan. Olha o empate do Galo, 25 minutos. Jogada do Menezes pela ponta direita. Ele rola no bico da grande área. Luan levanta. Olha a cabeçada do Mosquera no canto direito do goleiro para empatar o jogo. Show no Cubaca! Gol de Juan Mosquera, o Colômbia, deixando tudo igual. 1-1, e ele vai dar um abraço no técnico que sempre deu moral para ele. Deu um abraço também no Lucas, que esteve aqui, sim, junto com o Lúcio Borges. Muita festa com Colômbia. 1-1. Agora vamos pro segundo. Vamos pro segundo gol. Olha a jogada do Luan. Recebeu na esquerda, cruzamento. Aí em dúvida se estava ou não impedido. Pernas longas do Juan Mosquera no carrinho para virar o jogo e agradecer. Essa foto vai sair na capa da Gazeta amanhã, ó. Segundo gol de Juan Mosquera, foto bem tirada pelo Rogério Rueda. 2-1 pro Independente. Ralou a coxa. Quase que o Marcolino entrou na TV para fazer um curativo no Mosquera. Vamos pro terceiro gol do colombiano. Outra jogada do Luan. Olha o levantamento do Luan. Olha a cabeçada para pedir música no Fantástico. E não foi Shakira, porque ele não gosta da Shakira. Terceiro gol de Juan Mosquera, Colômbia, para alegria do Ferreirinha e de tanta gente que gosta do Galo. Olha a cabeçada aí do Juan Mosquera, fazendo 3-1 pro Independente. E o último gol foi do zagueiro Léo Lopes, que está jogando o fino da bola. Como está jogando bola o Léo Lopes? Você vai ver uma cobrança que vem para a área e o zagueirão, aquela jogada ensaiada do Independente, toque de cabeça do Hilário e o Léo Lopes. Olha a torcida do Galo atrás do gol aí, ó. Léo Lopes, 4-1, placar final. Que vitória maiúscula. E como tá vibrando, olha só o Hilário, né, que veio aqui no programa. Ele falou, olha, eu quero dar esse acesso pro meu pai. Meu pai é torcedor do Galo, eu me cobro muito. O elenco do Galo é muito bom, cara. Eu falei no começo e eu sei que virei motivo de chacota quando eu disse que o elenco do Independente era muito bom e que ia brigar para subir. Aí veio o campeonato. Pô, empata com o Flamengo, perde pro Batatais, perde pro Guarulhos, perde pro São Carlos. Ô Edmar, cadê o Galo? Esse é o Galo que você falou que é bom. O time é bom. Tô errado, Marcolino? Não, o time é muito bom, Edmar. É que eu falo, né? Precisava de alguns ajustes, esses ajustes chegaram, né?